Se tem uma sensação que muitos motoristas compartilham, é a tristeza na hora em que se recebe uma notificação de infração. Grande parte desse sentimento vem da consciência de que suas ações geraram um gasto indesejado ou, no português bem claro, de que vai pesar no seu bolso. Isso ocorre devido ao processo de aprendizado humano. A associação entre resultados e punições é eficiente para reforçar valores e conceitos nas pessoas. No caso, a ideia é que os motoristas estejam atentos à direção e respeitem as regras, criando um ambiente mais seguro no trânsito. As multas são punições pecuniárias, ou seja, punições ligadas ao lado financeiro. Não são as únicas consequências de uma infração, mas são as mais lembradas e as mais temidas. Mas antes de falarmos especificamente sobre as multas, é preciso entender o processo para chegar até uma. Primeiro, é preciso que uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro seja registrada por uma autoridade, como um guarda ou policial, ou até mesmo por um radar eletrônico. Esse registro é então enviado ao órgão de trânsito responsável, normalmente a Secretaria de Trânsito Municipal. A partir daí, a notificação de infração deve ser enviada ao motorista em até 30 dias, pois caso contrário é considerada nula pelo CTB. Na notificação constam as informações do veículo, data, hora e a natureza da violação. É apenas após isso que a multa, que é a confirmação da penalidade junto com o boleto do valor a ser pago, será enviada. Diversas atitudes dos motoristas podem gerar multas, sendo que o valor é proporcional à gravidade da infração cometida. Quando o motorista comete uma infração leve, ele perde 3 pontos na carteira e precisa pagar R$ 88,38. Já quando a infração cometida é média, são 4 pontos e uma taxa de R$ 130. Uma infração grave custa 5 pontos na CNH e R$ 195. Por último, são descontados 7 pontos e R$ 293,47 quando a infração cometida é gravíssima. Contudo, dependendo da infração gravíssima e de suas consequências, o valor da multa pode aumentar. O Código de Trânsito Brasileiro determina uma gravidade para cada infração registrada nele. Estacionar de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio, ultrapassar veículo que integre cortejo fúnebre e pilotar sem atenção são os exemplos clássicos que a gente pode dar. O número de infrações médias é superior ao de infrações leves. Diversas atitudes dos motoristas podem levar a esse tipo de punição e, em alguns casos, a remoção ou retenção do veículo. Eu vou fazer um parênteses aqui só para explicar a diferença entre remoção e retenção. A remoção é uma medida administrativa e nem sempre vem acompanhada de multa. Quando um carro tem problemas mecânicos, por exemplo, ele será removido, mas não será encaminhado ao pátio. Entretanto, a retenção consiste na apreensão do veículo até que a irregularidade seja corrigida. Entre a lista de infrações médias estão jogar objetos ou substâncias na pista, estacionar na contramão e transitar do lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Já as infrações graves podem causar retenção e até mesmo suspensão do direito de dirigir. As atitudes consideradas infrações graves são, por exemplo, transitar pela contramão em via de duplo sentido, transitar com o farol desregulado, com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor, deixar de dar preferência de passagem ao veículo que vier da direita e por aí vai. Para fechar, nós temos as infrações gravíssimas, que podem gerar enormes dores de cabeça aos motoristas. Além dos 7 pontos na carteira, a taxa de R$ 293,47 é a mais barata a ser paga. O valor, dependendo da infração, pode chegar a R$ 2.934. Além disso, as punições não ficam apenas nos pontos da Carteira Nacional de Habilitação. O veículo também pode ser retido e apreendido. No mais, o condutor pode ter o direito de dirigir e a CNH suspensa. Na lista de infrações gravíssimas, você vai encontrar atos como bloquear a via com o veículo, avançar o sinal vermelho ou de parada obrigatória e ultrapassar pela contramão. Continuando com o tema de multas, você pode perceber que no texto do Código de Trânsito Brasileiro, as punições que resultam em suspensão e cassação aparecem algumas vezes. Mas você sabe qual é a diferença entre esses dois termos? A suspensão acontece quando o motorista atinge determinada quantidade de pontos na CNH no período de 1 ano. Ele pode ficar até no máximo 2 anos suspenso. O sistema de pontuação para suspensão desde 2021 é o seguinte: 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas em um período de 12 meses. 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima. 40 pontos se não constar nenhuma infração gravíssima. É importante destacar que algumas condutas gravíssimas, como por exemplo dirigir alcoolizado, podem ocasionar na suspensão direta da CNH. De acordo com o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que tiver sua carteira de habilitação suspensa deverá ter frequência obrigatória em um curso de reciclagem de CNH. O curso de reciclagem é uma forma de reeducar o condutor que teve a sua habilitação suspensa. O curso tem carga horária de 30 horas e nele o motorista tem aulas de legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiro socorro no trânsito e relacionamento interpessoal. De acordo com a Resolução 168 de 14 de dezembro de 2004, o curso pode ser realizado em 2 modalidades, presencial e à distância. No curso presencial, a carga horária é de 30 horas e poderá ser realizado de forma intensiva com carga horária diária máxima de 10 horas.
ministrado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou uma instituição que por ele seja credenciada. E a frequência integral tem que ser comprovada, sendo obrigatória a aplicação de uma prova no final. Também tem o curso realizado à distância, que é validado por uma prova teórica de 30 questões de múltipla escolha, que tem que ter o aproveitamento mínimo de 70%, efetuado pelo órgão ou entidade executiva do Estado de Trânsito do Distrito Federal, ou, que nem a outra forma, uma entidade credenciada. A cassação é a punição mais grave que um condutor pode receber. Ela impede o motorista de dirigir por 2 anos e o obriga a realizar novamente os testes para conseguir sua habilitação. Ela ocorre quando o condutor é reincidente em uma conduta que leva à suspensão da CNH. Por exemplo, caso o condutor seja pego 2 vezes pilotando alcoolizado, ele tem a habilitação cassada. Outro fator que também leva à cassação da CNH é quando o motorista comete algum crime de trânsito e é julgado judicialmente por isso. Para recuperar sua habilitação, o condutor precisa tirar novamente a habilitação, além de realizar o curso de reciclagem. Segundo a Resolução 730 de março de 2005 do CONTRAN, o condutor precisa fazer o processo de categoria que possuía ou de categoria inferior. Diante de tantos atos passíveis de multa e de tantos pequenos detalhes, até os mais experientes agentes de trânsito podem se confundir. Assim, multas indevidas de fato podem acontecer. E é por isso que existe a possibilidade de se defender de uma multa. Quando o condutor é notificado a respeito da infração, ele pode recorrer. Esse primeiro recurso é chamado de defesa prévia. Essa defesa é realizada antes da multa ser confirmada. Erros de preenchimento, como por exemplo o número de placa errada, são coisas bem rotineiras. Além disso, os radares eletrônicos também podem apresentar falhas. Então você tem que entender que nessa primeira etapa o condutor não vai argumentar a multa em si, mas a autuação. Assim, vai questionar se ele realmente deveria ter sido notificado. Se depois disso o pedido for negado e a multa for mantida, o condutor receberá a notificação de penalidade. Depois disso, o motorista ainda pode recorrer novamente em primeira e segunda instância. Outro questionamento muito comum que a gente costuma ouvir é se as multas de trânsito expiram. A partir do momento em que se recebe a notificação de penalidade, ou seja, a multa, ela passa a estar vinculada ao veículo. Dessa forma, ele só estará limpo após o pagamento. Agora, os pontos da CNH sim expiram. Eles têm validade de 12 meses após a infração. Assim, se você praticar uma infração, ela não vai expirar na virada do ano, e sim um ano depois. Caso sua habilitação seja suspensa ou cassada, e você passar pelo curso de reciclagem ou tirar uma nova CNH, os pontos também expiram. E para encerrar o assunto de vez, vou deixar uma dica muito útil aqui. É possível pagar multas com desconto. O governo federal permite que multas sejam pagas com desconto em algumas condições. Para a obtenção do desconto de até 40% em multas por infração de trânsito, o proprietário do veículo deve se cadastrar no Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE. O SNE é um meio de comunicação virtual disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que permite o envio de notificações, comunicados e documentos em formato digital relativos a infrações de trânsito. O desconto de até 40% só é válido para pagamentos até a data de vencimento da multa, caso o usuário opte por não apresentar defesa prévia nem recurso reconhecendo o cometimento da infração. Os interessados poderão se cadastrar no SNE através do aplicativo, disponível para Androids e iPhones, ou pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito. Valeu, pessoal. Até a próxima.